Nesse, desculpe, nesse vídeo aqui eu venho explicar então o processo para a gente determinar a raiz quadrada aproximada de números que não são quadrados perfeitos. Por exemplo, então, retomando aqui, para a gente ver se o número é quadrado perfeito, a gente vai decompor o número. No caso da primeiro exemplo, raiz quadrada de 27. O que que eu vou fazer? Eu vou decompor o 27. 27 eu consigo dividir por 3. Desculpe, 3, que vai dar 9, que eu consigo dividir por 3 de novo, que vai dar 3, que eu divido por 3, que vai dar 1. Né? Então, isso daqui é a mesma coisa do que 3 ao quadrado, porque o 3 está se repetindo duas vezes, multiplicado por 3 na 1, que aqui o 3 sobra uma vez, né? Então, isso daqui não é um quadrado perfeito, porque aqui a gente tem um expoente ímpar. Para ser quadrado perfeito, a gente sempre tem que ter expoentes pares, a gente não pode ter expoente ímpar. O que que a gente pode fazer? Calcular um valor aproximado. Como é que a gente faz isso, né? Para encontrar um valor aproximado, eu vou ter que achar um quadrado perfeito antes do 27 e um quadrado perfeito depois do 27, né? Então, pensando nos quadrados perfeitos, a gente pode ter alguma coisa assim. Vou montar aqui. O quadrado perfeito começa ali. 1 vezes 1, 1. Outro quadrado perfeito sai de 2 vezes 2, 4. Próximo, de 3 vezes 3, 9. Depois, 4 vezes 4, 16. Depois, 5 vezes 5, 25. Depois, 6 vezes 6, 36. Depois, 7 vezes 7, 49. E assim por diante. Aqui embaixo, eu tenho a lista dos números quadrados perfeitos, fazendo essas multiplicações. O número vezes ele mesmo. Então, no caso do 27, né, a gente tem, então, um quadrado perfeito antes do 27, o que vem antes é o 25. Então, vou colocar aqui 25, dar um espaço, e depois do 25, o próximo quadrado perfeito é o 36. O 27, ele está entre o quadrado perfeito 25 e entre o quadrado perfeito 36. O que que isso significa, então? Que o 27 é um número que está entre os 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5, e raiz quadrada de 36 é o 6. A raiz quadrada de 27 vai ser entre o número 5 e o número 6. O que que a gente pode fazer para aproximar ainda mais esse valor, né? Para determinar um valor mais próximo ainda? É pegar o primeiro número, por exemplo, o 5, fazer ao quadrado, que vai dar 25, e agora aproximar em décimos, ou seja, fazer 5,1 ao quadrado, que é 5,1 vezes 5,1. Né? Fazer isso ali num papel para ver quanto é que vai dar. Eu vou fazer aqui rapidinho para ver quanto é que vai dar isso. Isso vai dar 26,01. A gente pode ver que ainda não passou do número 27. Então, a gente vai fazer 5,2 ao quadrado, que é 5,2 vezes 5,2, para chegar num número próximo ao 27. 27,04. Agora que o 5,2 já passou, né? O que que isso significa? Então, que a raiz quadrada de 27 está entre o 5,1 e 5,2. 5,1 não chegou no 27 e o 5,2 passou do 27. Então, a gente sabe que o valor aproximado de
raiz quadrada de 27 é 5,2. Então, desculpe, 5,1. Então, um valor entre 5,1 e 5,2. É esse o procedimento que a gente vai fazer para encontrar a raiz quadrada aproximada. Próximo aqui é o 93, né? 93 também não é uma raiz quadrada exata. Então, o que que eu vou fazer? Vou achar uma raiz quadrada exata antes do 93 e depois do 93. Vou continuar aqui a minha lista das raízes quadradas. Deixa eu colocar mais umas colunas aqui para continuar. Então, vou fazer 8 vezes 8, que vai dar 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. O número é 93. Então, a raiz quadrada exata é 81 e depois é o 100. Então, aqui eu vou colocar o 81 que vem antes e lá no final eu vou colocar o 100. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, vou ter a raiz quadrada de 93 ali no meio, que a gente quer calcular o valor aproximado. E a raiz quadrada de 100 é 10. O que que eu vou fazer agora? Vou tentar aproximar. Vou fazer ali meu método de tentativa. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Agora eu vou pegar 9,1 ao quadrado e vou fazer. Vamos ver o valor que vai dar. 9,1 ao quadrado, 82,81. Isso daqui está bem longe do 93. Eu vou pegar um 9,5, vou pular alguns decimais para ver se já vai chegar lá, né? Mas eu sempre vou ter que encontrar o mais próximo e o mais próximo antes e o mais próximo depois. 9,5 vai dar 90,25. A gente pode ver que ainda não chegou no 93, mas já está um número bem próximo. Então, eu vou fazer 9,6 ao quadrado. 9,6 vezes 9,6, 92,16. Ainda não chegamos no 93. Então, 9,7 ao quadrado. Agora já deve chegar, né? Já está um número bem próximo. Passou. 94,09. Então, fazendo essas tentativas aqui, depois de achar o quadrado perfeito, a gente consegue descobrir que a raiz quadrada de 93 está entre 9,6, né, que é o valor que veio antes do 93, e depois do 93, lógico que já vem o 9,7. Então, a raiz quadrada de 93 está entre 9,6 e 9,7. Né? Então, isso daqui são os valores aproximados. Agora, a raiz quadrada de 30 que eu iria fazer, eu deixo para vocês tentar. Né? Um exercício para vocês tentar. Tentem fazer, né? Seguindo essa lógica aqui de montar essa listinha, né, dos quadrados perfeitos, lembrando de pegar um antes e um depois. Se mesmo assim não conseguir, me chama que eu vou ajudar vocês de uma outra forma.